Olá, um bom dia para você. Hoje, domingo, primeiro dia da sua semana, e vamos à nossa reflexão. Nós vamos refletir hoje sobre um tema do nosso dia a dia, da necessidade que nós temos em sermos prudentes em tudo que falamos, em tudo que fazemos. E o título da nossa mensagem é Prudência, uma recomendação divina. O nosso Deus, na sua infinita sabedoria, ele nos orienta que devemos ser prudentes. E muitas dessas orientações estão no livro de Provérbios, que você pode ir lá e estudar as prudências que o Espírito Santo deixou registrado neste livro, o livro da sabedoria. Então, nós vamos meditar neste tema da prudência, que você pode também encontrar um estudo no nosso blog www.verareflexões.com. Nós temos esse tema lá também em texto e muitos outros para você refletir, compartilhar. E nós podemos começar a nossa reflexão fazendo uma pergunta. Quem não precisa ser prudente nesta vida? Diante desse mundo tão conturbado que nós vivemos, será que nós precisamos ser prudentes ou muito mais prudentes do que fomos até hoje? Porque o mundo está muito caótico e diante do caos, nós temos que ter prudência e temos que buscar esta prudência na sabedoria divina. Mas nós podemos também refletir no seguinte: nós podemos ser prudentes aos nossos olhos humanos, já com experiência acumulada, já com conteúdo dentro de nós que nós estudamos. Então, aos nossos olhos humanos, nós vamos olhar para uma determinada situação e nós vamos sempre procurar ter atitudes prudentes, palavras prudentes com relação àquela situação que está se apresentando. Mas, muitas vezes, nós nos encontramos diante de situações que nós somos dirigidos literalmente pelo Espírito Santo. Existe uma convicção no nosso coração de como devemos agir diante daquela circunstância. Sabemos que é uma direção do Espírito Santo e muitas vezes podemos tomar atitudes, ter ações que são imprudentes aos olhos humanos, mas pela nossa convicção de que é uma direção do Espírito, nós estamos sendo prudentes porque estamos ouvindo a voz do Senhor e obedecendo a essa voz. E um exemplo clássico que nós temos nas Escrituras é a experiência que Davi viveu com o gigante Golias. Será que Davi foi prudente naquela situação, diante de um gigante onde estava intimidando a todos, confrontando o próprio Deus de Israel com suas palavras? E o povo, o exército de Israel ali estava se sentindo acuado, porque diante daquele personagem Golias que estava preparado para enfrentar uma batalha contra Israel com um porte físico que Israel não tinha, ele estava muito bem equipado nas suas vestes, ele portava lança, escudo, capacete. E tudo isso fez com que o povo de Deus se sentisse intimidado, se sentisse acuado naquele momento. Mas o jovem Davi, que já tinha vivido tantas experiências como pastor de ovelhas do seu pai, e que para proteger suas ovelhas ele tinha enfrentado leões, enfrentado ursos, que eram um porte muito maior do que ele se indignou diante daquela intimidação de Golias e as palavras que ele proferia através da sua boca contra o Deus de Israel, a quem Davi amava muito.
Então, nós sabemos que a atitude de Davi, naquele momento, foi enfrentar a Golias, não com a armadura, o capacete, o lance, o escudo humano, mas ele estava determinado a enfrentar Golias em nome do Deus de Israel. E este nome tem poder, este nome vence batalhas, este nome vence circunstâncias difíceis. Mas nós sabemos que, naturalmente, nós devemos ser prudentes, né? Porque também é uma recomendação divina que nós sejamos prudentes nas nossas ações do dia a dia. Podemos lembrar, quando vamos fazer uma viagem de carro, então, prudentemente, levamos o veículo para fazer um check-up, para ver pneus, freio, óleo, bateria. Nos preocupamos com o licenciamento do carro, se está em dia, se a nossa habilitação está em dia. Então, tudo isso são medidas prudentes que o Senhor aprova. São medidas humanas, mas que são aprovadas por Deus, porque são medidas prudentes. Mas naquele momento que Davi estava diante daquele gigante Golias, tão bem aparamentado para enfrentar uma batalha, e Davi, tão pequeno, tão jovem ainda, que a armadura de Saul nem dava nele de uma forma confortável para guerrear, ele ouviu essa voz do seu Deus para enfrentar aquele gigante em nome do Deus de Israel, onde há poder, onde há batalhas vencidas. Então, Davi, imprudentemente aos nossos olhos humanos, ele ouviu e foi obediente a essa voz. Você pode encontrar isso no livro de 1 Samuel, capítulo 17, e você pode ler com mais detalhes. E nós sabemos que apenas com a sua funda e uma pedra, ele atirou esta pedra em direção a Golias. Esta pedra bateu na testa de Golias. Golias desmaiou, caiu no chão e Davi foi lá e matou o Golias, aquele gigante que estava atemorizando o povo de Israel com a sua espada. Vejam que Davi precisou fazer uma parte que só ele poderia fazer. Deus não faz a nossa parte. A parte de Davi foi crer primeiro no poder do nome do Senhor e pegar sua funda em uma pedra e atirar esta pedra. E o próprio Deus fez com que, milagrosamente, esta pedra batesse na testa de Golias em um lugar tal que ele desmaiaria. E então ficaria muito fácil para Davi matar a Golias. Então, diante dos nossos olhos, imagine se você tem um filho numa situação dessa, ele resolve enfrentar um gigante, nós vamos ficar apavorados, nós vamos dizer que ele foi imprudente, que ele estava sendo imprudente. Mas quando nós ouvimos a voz do Senhor, nós não devemos temer nada. Nós devemos crer no poder que há no seu nome. Para isso, nós precisamos desenvolver um relacionamento com Deus, para aguçar, exercitar o nosso ouvido espiritual e ouvir a sua voz, a sua palavra viva. Essa palavra viva vai nos trazer uma convicção ao nosso coração do que realmente devemos fazer, seguindo a direção do Espírito. Então, esta mensagem eu quero deixar para você, de que você deve ser prudente no seu dia a dia. Você deve ser prudente nas ações humanas que nós temos que tomar, mas você deve também ser prudente em ouvir a voz de Deus e ser obediente a essa voz. E através do poder que há no nome do Senhor, você vai vencer as circunstâncias difíceis, você vai vencer os gigantes que estão se apresentando diante de você. Eu te abençoo com essa visão, com essa mensagem. Compartilhe, nos visite nas nossas redes sociais, Vera Reflexões, e no próximo domingo nós nos encontraremos. Até lá, eu te aguardo.